Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Maximiliano. Bom dia, Beatriz, Luciane, Gabriela, Felipe, Cristiane, Sérgio, Antoni. Demais alunos que estão aqui, vou ler alguns. Amanda, Antony, Beatriz Feller, Cristiane Dabliani, Felipe Folchini, Gabriela, Isabela, Kaique, Caína, Luana, testando o som aqui, Luana, Luciane, Maximiliano, Sérgio, Yuri, Arri. Sejam todos bem-vindos nessa terça-feira, hoje dia 11 de maio já. Quero informar que já estamos gravando esta nossa aula, que é a aula que precede a nossa avaliação da M2. Então, na semana que vem, vocês já devem realizar a avaliação M2, que é a nossa segunda nota. Entraram mais alguns, a Carla, a Tayane, quem mais que entrou aqui? Bom, a todos eu desejo uma boa terça-feira, uma feliz semana, todos se cuidando. Continuamos ainda nesse terrível momento de pandemia. Sempre é bom ressaltar que o uso da nossa máscara aqui é importante, embora já vacinado o professor, mas sempre se cuidando porque é possível contaminar outras pessoas que ainda não se vacinaram. Então, sempre é importante. Eu recebi da Univale um informativo que provavelmente no semestre que vem já, a gente já tenha um sistema híbrido de aulas. 2 semanas fica uma turma em aula presencial, 2 semanas ou uma semana fica uma turma recebendo aula gravada, e aí a aula presencial, em tese, será gravada. A Univale vai colocar uns equipamentos para gravação de aula, então, pelo menos uma parte desse sistema de aulas presenciais deve iniciar já no semestre que vem. Até em função de que os professores estarão vacinados, etc. A Luciane pediu a palavra, fique à vontade. Quem quiser conversar, falar, abre o microfone. Esses dias o professor saiu de ontem. Professor, bom dia. Bom dia. Mas, pelo que a gente participou na reunião com a coordenação, vai ser para quem está no período ímpar, né? Então, primeiro período, terceiro, quinto, sétimo e o nono. Não vai ser todo o curso de direito. Não vai ser todo. A princípio seria as turmas pares. Daí eles viram pelo número de matrícula e trocaram, que as ímpares têm mais aluno do que as pares. Isso procede? Eles passaram essa informação para o senhor? Não sei, não. Eu não li assim com tanta atenção, eu só li um pedaço da informação, que eles falam do sistema Flex aí de aula, mas não me ative a esse detalhe, não. Eu não, se tu está informando... Isso. Deve ser isso sim. Eu não posso afirmar porque eu não li de fato em detalhe, eu só vi ali o que me chamou a atenção, essa possibilidade da opção do aluno em ficar em casa ou assistir algumas aulas presenciais, etc. E eles também não passaram nessa reunião que seria meio que obrigatório o aluno ir, sabe? Seria opção, no caso. Opcional, isso, parece que é opcional. Alguns podem optar em continuar remoto. Exato. E alguns... É tipo uma aproximação inicial, assim, né? Para começar, alguns já, até para testar, né? Para ver os efeitos da... provavelmente isso se os professores estiverem todos vacinados já, né? Muitos alunos, quem sabe, já estarão vacinados também até agosto, né? Então, fica mais tranquilo, né? Eu acho que quem está vacinado poderiam fazer aula presencial, alguns teriam que aguardar um pouco mais. Quem tem comorbidade já estará vacinado, provavelmente. Então, estamos aguardando aí o desenrolar dos fatos.
Parece que ontem teve uma decisão do STF no sentido da Anvisa justificar a não aprovação da Sputnik, alguma coisa assim. Parece que eu vi alguma coisa ontem à noite. Então, provavelmente vai abrir mais possibilidades, né, de vacinação. Alguns países que nos exploraram muito tempo estão agora com receio de ser contaminado por nós e devem estar nos remetendo algumas vacinas, né? Que no passado, você sabe que esses países ricos todos exploraram os países pobres, né? Todas as riquezas que nós tínhamos, pelo menos as maiores árvores, ouro, diamante, tudo foi levado embora. Então, agora eles estão com medo de que a contaminação no Brasil atinja eles e eles estão querendo nos mandar um pouco de vacina para amenizar essa dor na consciência e esse problema. No fundo, eles querem se proteger, né? Quando o país rico entrega vacina para o país pobre, que nem o nosso, é porque eles estão querendo mais se proteger do que nos proteger. Mas será importante receber essas vacinas também, né? Por doação que seja. Parece que nos Estados Unidos já tem sobra de vacina, provavelmente na China vai ter sobra de vacina, em outros países aí, Israel, etc., tal, que já estão praticamente todos vacinados, né? Parece que nos Estados Unidos até criança já está sendo vacinada. E quem é turista paga 20 centavos de dólar lá e consegue ser vacinado também. Então tem muita gente viajando, fazendo quarentena no México e chegando até os Estados Unidos para se vacinar mais cedo. É esse o caminhar da carruagem. Então vamos ver se a gente consegue já no semestre que vem essa aula presencial, pelo menos em parte, né? Mas como a Luciane disse, ela participou da reunião, eu não participei de reunião alguma. Eu não participei, então eu não tenho informação. Eu só tenho essa informação de que seria um pouco mais flexibilizado, né? A participação dos alunos, desde que o aluno, claro, queira, né? Isso eu acho que é um pressuposto que o aluno opte em fazer a presencial e às vezes ele já vai estar vacinado, ele vai preferir ir até a faculdade. Senão, continuamos assim. Essas aulas teóricas, não há problema nenhum de fazer ela virtual. Eu até já dizia isso há 5, 6 anos atrás, na sala dos professores, eu dizia que o curso de Direito é eminentemente teórico, que ele vai, pelas plataformas, suprir as necessidades. As aulas práticas também podem ser até virtuais, desde que a pessoa do aluno se interesse em realizar as atividades. Outra coisa que eu já dizia há mais de 5 anos, que um curso de Direito virtual ele pode ser realizado em 1 ano, 2 anos, não precisa esperar 5 anos, porque o fato de ser presencial é que fazia com que essa demora existisse, né? As pessoas não tinham tempo de assistir a aula de manhã, tarde e noite, tinham que trabalhar. Mas com a aula gravada, a pessoa assiste 2, 3 aulas numa noite, assiste no final de semana, ou seja, ela antecipa muito, né, o conteúdo teórico, depois se submete às provas e tal, como se fosse uma maratona do Netflix. Vou assistir 15 aulas de direito penal, resolve tudo num fim de semana, faz uma maratona de direito penal, pega uma sequência lógica legal, na outra semana realiza o questionamento, as provas e segue a profissão. Ou seja, eu já cantei a pedra que isso vai acontecer. Cursos de direito em 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos no máximo, os cursos serão concluídos e as pessoas irão para o mercado de trabalho mais rapidamente, né? As coisas caminham mais rápido hoje, né? Bom, nós temos 2 alunos tentando entrar aqui com a internet um pouco falha, né? A gente consegue ver aqui a intensidade da internet. A Amanda está tentando entrar, não sei se já conseguiu entrar. Mas olha só, na semana passada, eu estava em Brasília, eu passei para vocês um vídeo de uma aula gravada no semestre anterior a esse, onde nós chegamos até aos processos em si, em espécies, aos processos administrativos tributários. O que é importante relembrar a todos, né? Que o tributo, como fonte de renda do Estado, como fonte de arrecadação do Estado, que compõe a receita corrente líquida do Estado, é de suma importância para a sobrevivência do Estado,
certo? É imprescindível a arrecadação tributária para que o Estado funcione e pratique as políticas públicas. O Estado é uma criação humana. Só os seres humanos têm essa carência de criar essa figura estatal, até para pacificar as relações que entre os seres humanos não é muito amigável, muito amistosa. A gente gosta de viver em grupo, mas esses grupos se digladiam, essas pessoas têm estresse entre elas. Há um conjunto de fatores que leva a isso, né? A propriedade, a família, os amores, as paixões, os times, as religiões, as fortunas, tudo isso leva a uma instabilidade nessa harmonia da convivência, né? Os seres humanos mais primitivos, entre aspas, quando eu falo primitivo, não estou falando de forma pejorativa, pelo contrário, estou fazendo até um elogio. Os povos primitivos, como os índios, por exemplo, que vivem em tribos ainda, né? Que é uma necessidade humana viver em tribos, em grupos. Os índios, eles praticam a sustentabilidade na sua vivência, coisa que nós estamos perseguindo ainda como sociedade civilizada, também entre aspas, essa palavra civilizada. Então, aquela ancestralidade, aquele viver mais natural dos índios, né, e de outras tribos, de aborígenes, por exemplo, na Austrália, faz com que essas pessoas consigam viver e se sustentar de forma harmoniosa com a natureza, ou seja, eles consomem menos do que a natureza produz, porque a natureza é finita, né? Ela não tem uma reposição rápida dos seus recursos. Quando o ser humano recorre à natureza e gasta parte da natureza mais rapidamente do que a natureza consegue repor, se instala o caos, né? Se instala um desenvolvimento descontrolado. Quando o ser humano explora a natureza e para que a gente produza os objetos de consumo nosso, nós precisamos da natureza, né? Como dizia o Lavoisier, lá na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O ser humano transforma a natureza em bens usáveis, utilizáveis. E essa transformação é finita, porque os recursos e a quantidade de extração dos bens da natureza hoje avançaram muito, hoje é mais fácil extrair os bens da natureza. E os produtos, às vezes, não são necessários, mas as pessoas sonham em ter e passam a ter esses produtos de forma intensa, e isso traz um desequilíbrio na natureza. E esse desequilíbrio é que transforma a sociedade em não sustentável. Então, as sociedades primitivas são sustentáveis por si só. Ou seja, eles consumiam menos do que a natureza fornecia, então havia sempre uma sobra positiva para a natureza. Um desenvolvimento sustentável é quando acontece isso, e é o que nós buscamos agora estabelecer nas administrações públicas. Só que a administração pública, ela hoje é vista como uma forma preposta pelo ser humano, uma forma estatal. Então, a administração pública ou o Estado, ele faz esse gerenciamento dessas políticas públicas de segurança, de saúde, de previdência, etc. Então, a figura estatal é importante para o ser humano para inclusive, produzir justiça, segurança e justiça através do Poder Judiciário. É essa figura estatal que produz as leis que determinam o que o Executivo pode realizar. Então, esse conjunto, né, de poderes criados e delegados a algumas pessoas, né, eleitas ou concursadas, esses poderes são os poderes instituídos pela Constituição, constituídos pela Constituição. Por isso que a Constituição constitui o Estado e os poderes. E cada poder tem a sua função. O Poder Executivo precisa executar, na prática, as políticas públicas, autorizadas pelo Poder Legislativo e controladas pelo Poder Judiciário. Então, nós temos uma divisão de poder de forma horizontalizada, né? Legislativo primeiro, depois o Executivo e, por último, o Judiciário. Esses três poderes constituídos numa república como a nossa República Federativa do Brasil, esses poderes precisam funcionar. E para funcionar precisam de dinheiro, de moeda. Então criou-se, na medida e na mesma hora que se cria o Estado, tem que criar um meio de sobrevivência do Estado.
E esse meio de sobrevivência do Estado, hoje, a maior parte dessa sobrevivência, ou desses meios da sobrevivência, provém dos tributos. Logo, o Estado institui os tributos, prevê a instituição na Constituição, institui por lei ordinária os tributos, estabelece as regras gerais da tributação pelo Código Tributário, ou seja, constitui um sistema tributário que parte da Constituição, passa pelas normas gerais do Código Tributário e a instituição efetiva dos tributos em si, como espécies tributárias. E essas espécies tributárias são impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais e o empréstimo compulsório. Então, nós temos no Brasil cinco espécies tributárias possíveis e previstas na Constituição. Para instituir esses tributos é necessário leis específicas. Então, nós temos uma lei do IPTU, nós temos uma lei do ISS, nós temos uma lei do Imposto de Renda, uma lei do ITBI, uma lei do ICMS, uma lei do ISS, uma lei do II, Imposto de Importação, uma lei do Imposto de Exportação, etc, etc. Uma lei do ITR, uma lei do IOF. Cada tributo em si, leis para instituir as taxas, leis para instituir as contribuições previdenciárias, as contribuições sociais, PIS, PASEP, etc. e tal. Então, este conjunto de leis que instituem os tributos, né, eles estabelecem quais são as hipóteses de incidência desse tributo, ou seja, quando ele poderá ser cobrado. Então, a lei é necessária como pressuposto número 1. Nessa lei precisa constar as hipóteses de incidência daquele tributo em si, e aí precisa acontecer algo no mundo real, que é o fato gerador daquele tributo, que é a confirmação na prática, no mundo real, da hipótese de incidência. Então, nós temos o quê? Lei, hipótese de incidência e, em terceiro lugar, o fato gerador. Tendo acontecido, pessoal, o fato gerador do tributo e confirmando a hipótese prevista na lei, haverá uma obrigação tributária de alguém, ou seja, alguém que praticou o fato gerador, que deu causa ao fato gerador, que confirmou a hipótese de incidência, deverá pagar para o Estado um valor em dinheiro, em moeda ou em alguma unidade fiscal que estabeleça o valor do tributo. Disse para vocês que o Estado, então, se organiza através de uma organização, é uma redundância, que se organiza como organização administrativa para enxergar esse fato gerador, para localizar o devedor e cobrar dele o tributo devido. Esta organização administrativa tributária tem esta função. Então, são servidores concursados para exercer essa atividade fim de fiscalização, que a gente chama lá na lei, no decreto-lei de 72, né, que é o decreto 70235, o governo chamou isso de determinação do tributo e exigência desse pagamento. A determinação e exigência do tributo é o trabalho da fiscalização desses órgãos administrativos. Então, a gente viu isso várias vezes aqui, eu estou repetindo isso porque é importante. E esse é o primeiro processo administrativo que, inclusive, é de interesse do fisco. E, aliás, esse processo que é de interesse do fisco é o principal processo a cargo do fisco, que é o processo de fiscalização para determinar a existência de um crédito tributário e cobrar do devedor esse tributo. Eu disse e repito aqui, nada adianta instituir um tributo se não houver uma organização administrativa que realize esse papel de fiscalização, que chamamos de Receita Federal, ou de Receita Estadual, ou de Receita Municipal. Esta organização, então, caberá a ela, né, como função, a fiscalização acerca do fato gerador para determinar a existência de um tributo a ser pago. E depois notificar o devedor para que ele realize, num prazo X previsto em lei, o pagamento efetivo daquele valor em moeda ou uma unidade fiscal prevista em lei. Imagine que o Estado é constituído pela Constituição, né? No artigo 2º desta Constituição é previsto os poderes, é dado ao Poder Executivo
né, o dever de instituir e cobrar o tributo, e esse poder executivo não organiza essa estrutura para realizar isso. Com o passar do tempo, esse Estado vai cair em falência, em derrocada, em falta de dinheiro. Esse Estado não vai sobreviver sem exercer essa atividade administrativa de fiscalização ou determinação e exigência do pagamento do tributo. Então, o Estado, agora até estão falando no Congresso de reforma tributária, modificação, junção de 2 ou 3 tributos em um só, isso tudo tranquilo, isso são matérias legislativas. Agora, depois de feita a reforma tributária, volta-se novamente à organização administrativa para cobrar o tributo. Professor, mas hoje é tão fácil cobrar o tributo de forma automatizada, por exemplo, na movimentação financeira das pessoas. Todo mundo movimenta financeiramente seu dinheiro no banco, é só o governo instituir um tributo único sobre a movimentação financeira, e aí não há necessidade nem de fiscalização, porque o próprio sistema capta essa informação que tu recebe o salário, tu comprou um carro de 20 mil, sobre esse valor de 20 mil, o banco já faz o desconto, assim como é feito no IOF, Imposto sobre Operação Financeira, que é feito direto no banco, e aí já sai o pagamento para o Estado, o quinhãozinho do Estado já fica reservado. E aí não precisa essa organização administrativa tributária colocar gente na rua para fiscalizar, gente olhando o computador para ver se a pessoa declarou certo o seu imposto de renda, se a pessoa incluiu ou não as rendas. Todo esse trabalho, ele só é necessário, esse trabalho de fiscalização, para determinar a existência desse crédito tributário, só é necessário porque nós temos uma gama enorme de tributos e esses tributos são declarados, essas rendas, essas movimentações financeiras, essas industrialização, essa compra de imóveis, isso depende de uma declaração do próprio contribuinte, e o contribuinte não gosta de declarar corretamente. Ele não tem intenção de ajudar o Estado. Ele não quer pagar o tributo, logo ele quer esconder o fato gerador do tributo. E o Estado, então, precisa se organizar para determinar a existência desse crédito. Se esse tributo fosse controlado eletronicamente pela movimentação financeira, que era a antiga CPMF, que era só para a saúde, era uma contribuição para o custeio da saúde, lá atrás, 20, 30 anos atrás, não sei quanto tempo, 20 anos atrás, eu acho, ou mais, esse tributo não havia necessidade de fiscalização, apenas instalar um sistema eletrônico de informática dentro dos bancos e o Banco Central fazia esse controle diretamente pela movimentação bancária das pessoas. Por que não deu certo essa ideia? Teve até uma ideia de um deputado, não me lembro se é senador ou deputado, de que fossem extintos todos os tributos. Quando eu falo todos, seriam todos os impostos, todas as taxas, todas as contribuições seriam extintas, e nós teríamos apenas um imposto único sobre movimentação financeira, cobrando 1% de toda a movimentação financeira que tu vieres a fazer. Tu, pessoa física, ou a empresa, pessoa jurídica, qualquer empresa. Porque constata-se hoje que todo mundo movimenta o seu dinheiro no banco. Poucas pessoas sacam o seu salário e botam embaixo do colchão e ficam pagando dinheiro vivo. Por que não deu certo essa ideia? E aí eu estou levantando essa discussão aqui porque está em voga e está em discussão essa tal da reforma tributária. Porque os bancos ganham muito dinheiro com os pagamentos dos tributos e o tempo que esse tributo fica dentro do banco. Além disso, essas contribuições previdenciárias também ficam aplicadas no sistema financeiro. E isso os bancos entendem que é uma forma muito boa de arrecadação e a falta de pagamento de alguns tributos no prazo certo impõe multas e juros e correção monetária, etc. e tal, que fazem engordar mais essa arrecadação tributária, né, com essas sanções, e isso faz com que esse movimento passe por dentro do sistema bancário. Então, um dos principais setores que jogou contra essa extinção e unificação de todos os tributos num só foi o próprio sistema bancário. E ele é muito forte. E ele tem pessoas de fora do país, são multinacionais que são donas de muitos bancos,
aqui no Brasil. Nós temos poucos bancos e ainda os poucos são estrangeiros. E esses pressionaram o próprio parlamento para que não houvesse essa simplificação. Essa simplificação daria uma arrecadação maior para o Estado, mas uma arrecadação menor para os bancos. Também os órgãos de fiscalização, leia-se Receita Federal, os fiscais e auditores fiscais estaduais e municipais, com o tempo seriam extintos desses cargos, essa estrutura administrativa. Ou seja, essa organização administrativa tributária tenderia a ser extinta, porque o controle da movimentação financeira seria automatizada dentro dos bancos. E seria o Brasil um grande atrativo, inclusive, para grandes investimentos aqui, em função do valor pequeno da tributação. Diminuiria-se o valor unitário da cobrança dos tributos, mas se aumentaria em arrecadação, porque ninguém deixaria de fazer o pagamento. É possível que isso ainda aconteça, com certeza, eu estou só dizendo para vocês que essa tentativa já houve, mas não deu certo. Por enquanto, nós temos, então, tributos federais, tributos estaduais e tributos municipais. E cada um destes entes da federação precisam montar uma estrutura administrativa e processar a fiscalização e a cobrança do tributo. E aí que eu quero entrar nessa parte final dessa unidade 2, que é o processo administrativo fiscal em si. Então, eu falei, passei vídeo e nós já repetimos que o papel principal da organização administrativa tributária é fiscalizar. O segundo papel é lançar o tributo e cobrar o tributo. Ou seja, depois de fiscalizado, constatado que houve o fato gerador, a obrigação da fiscalização, então, é entregar essa informação para a auditoria, para o auditor fiscal, e esse auditor fiscal, então, lança o tributo e notifica a pessoa física ou jurídica para pagar. Eu disse para vocês que todos estão sujeitos à fiscalização, pessoa física ou jurídica, pessoa natural, pessoa com CPF ou CNPJ, todo mundo menor de idade, todo mundo é possível de ser fiscalizado. Falamos também na questão da quebra do sigilo fiscal, e vocês receberam o vídeo na semana passada que tratou bastante dessa questão do sigilo fiscal e do sigilo bancário. Então, esses são assuntos que nós já percorremos. E aí nós chegamos na questão dos processos administrativos em si, né? A divisão dos processos. Então, eu vou abrir aqui, para que a gente possa concluir esse assunto do processo administrativo tributário, eu vou concluir aqui, abrindo, então, os slides. Abrindo os slides. Aqui nós temos agora que eu abri o chat, a Sara diz que concorda, bom dia, a Luciane concorda, a Sara deu bom dia, a Carla deu bom dia, isso, professor, a Luciane e tal. Então, eu peço que vocês, se tiverem posição diferente da minha, podem falar, não tem problema nenhum. O direito exatamente é esse debate, né? Acerca do que o ser humano criou de regras, né? E as regras criadas pelo ser humano se modificam com o passar do tempo. Vocês estão num curso que o que está hoje pode não estar amanhã. Então, é uma ciência, entre aspas, que se modifica com o passar do tempo, se modifica de acordo com os interesses dos grupos humanos e dos países, etc. Então, é possível que aquilo que a gente hoje aceita e concorda, pode ser que a gente não aceite e não concorde no futuro, e haja essa modificação na legislação, né? Essa é a dinâmica do direito em si. Por isso que o advogado e o operador de direito tem que estar sempre atento às modificações, porque elas acontecem, né? As regras de direito se modificam. E aí eu divido, né? O direito, ele trabalha em cima do que está escrito, que são as leis, e trabalha em cima das interpretações na aplicação dessas leis, que aí nós chamamos de normas. Tem uma palestra muito importante, muito interessante, se vocês procurarem no YouTube, do ex-ministro Eros Grau, um barbudão assim, se aposentou já. O ministro Eros Grau faz uma palestra no Instituto dos Advogados do Brasil, acho que é em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, acho que é São Paulo, o Instituto IAB, o Instituto dos Advogados do Brasil, que é uma entidade centenária,
E essa entidade convidou o Eros Grau e ele faz uma abordagem e uma manifestação nessa reunião acerca da diferença das leis e das normas. Então, ele qualifica, isso de forma muito resumida, eu estou falando para vocês, ele diz que as leis é o documento escrito, estabelecido pelo legislador, e as normas as leis aplicadas aos casos concretos. Então, isso é a jurisprudência, é a doutrina, é a interpretação das leis que fazem com que elas se transformem em uma norma. Então, ele diferencia leis de normas. Nós, às vezes, entendemos que tudo é a mesma coisa, mas eu entendi o recado dele e concordo com ele nesse sentido, de que lei é o que está escrito, que está posto, mas que na prática a aplicação dessa lei, às vezes, ela se transforma. E essa transformação das leis em normas acontece. E há discussão acerca da aplicação das leis. Portanto, o que se aplica são as normas, oriundas, né? Claro, o precedente é a legislação, mas a aplicação na prática são as normas e a interpretação que se dá às leis é que constituem as normas. Eu vou abrir aqui e fico disponível para que vocês intercedam aí, se não concordam, se querem se manifestar, abra o microfone, fiquem tranquilos. Eu vou abrir essa outra tela aqui do lado e vou abrir o arquivo da unidade 2 e vou passar lá para o final, porque toda essa parte inicial vocês já viram, e aí nós chegamos então nas espécies tributárias, as espécies de processos administrativos tributários em si. Está lá no final, lá no slide 42. Então, nós temos 5 espécies de processos administrativos tributários possíveis. O primeiro é esse que nós estamos falando agora, que é a fiscalização ou determinação e a exigência do crédito tributário por parte do Estado. O Estado institui o tributo, depois fiscaliza e cobra. Essa fiscalização é que possibilita, então, essa determinação e depois a exigência do crédito. O Estado, quando nota que o fato gerador aconteceu, ele vai até a legislação, até a lei, e diz assim, esse fato aqui confirma essa hipótese prevista em lei, então dá para aplicar essa lei e cobrar o tributo. Então, o trabalho da organização administrativa tributária inicial é fiscalizar o fato gerador do tributo, né, para ver se ele se enquadra, se ele confere o que está previsto na lei tributária que instituiu o tributo. Então, por exemplo, o tributo imposto de renda, o tributo espécie imposto de renda, tem como hipótese de incidência quem vier a ter renda ou qualquer outro provento deverá pagar parte dessa renda para o Estado. Então, o imposto de renda tem essa hipótese de incidência. Receber renda ou qualquer outro tipo de provento. Certo? Então, essa é a hipótese de incidência. A pessoa, quando recebe um pagamento de um aluguel, isso é uma renda. Quando recebe um arrendamento, isso é uma renda. Quando recebe o salário, isso é uma renda. A pessoa, então, todo ano precisa declarar quanto recebeu de imposto de salário, tem que declarar quanto recebeu de outras formas de renda, como aluguéis, arrendamentos e etc, etc. Quando a pessoa esconde que recebeu o aluguel, a organização administrativa tributária precisa checar isso, precisa fiscalizar isso, precisa descobrir que a pessoa escondeu essa renda dos aluguéis, por exemplo. Então, esse trabalho de determinar a existência desse crédito é um trabalho da fiscalização administrativa tributária. E esse processo, determinação e exigência do crédito tributário, ele é regulamentado, esse processo de fiscalização e determinação e exigência do crédito tributário, ele é regulamentado por um decreto federal, que é o decreto 70235 de 72. Decreto número 70235 de 72. Esse decreto é federal. Então, esse decreto aplica-se à determinação e exigência do crédito tributário federal. Esse decreto, eu vou colocar aqui no chat, vocês podem abrir o chat, decreto número
70, isso já foi informado para vocês em outra oportunidade, 235/72. Esse decreto foi feito na época do AI-5, que o Congresso estava fechado, né? Na época do AI-5 foi fechado o parlamento. Então, o governo federal, a ditadura imposta pelos militares, e o presidente da República era um general, ele elaborava os decretos e publicava com força de lei. Então, esse decreto 7235, publicado, né, em 72, ele tem força de lei hoje. Foi feito um recesso forçado, foi mandado todo mundo embora, né, deputados e senadores, e aí o governo federal fez esse decreto e disse, olha, vai ser assim o processo de determinação e exigência dos créditos tributários. E estabeleceu isso lá na época sob a forma de decreto, porque não havia como tramitar um processo legislativo, porque não havia parlamento funcionando. Esse decreto foi regulamentado recentemente, porque como esse decreto tem força de lei, essa lei precisava ser regulamentada. Foi regulamentada pelo decreto, eu vou colocar aqui, número 7574 de 2011. Então, em 2011, na época do governo da presidente Dilma, foi feito um decreto 7574, muito pela exigência dos próprios fiscais e auditores fiscais tributários, eles entendiam que havia necessidade de uma certa regulamentação desta lei que foi posta por decreto 72. Então, o decreto 70235 de 72 foi regulamentado e ele trata do processo administrativo tributário de determinação e exigência do crédito. O que significa isso? Que o fiscal tributário e o auditor de tributos, ele só pode determinar e exigir o tributo processando isso, né, instaurando um processo administrativo cuja o código de processo desses processos administrativos é o decreto 70235, regulamentado pelo decreto de 2011, que é o 7574. Então, nós temos regras para os tributos federais. Não há esses decretos, eles na época que os tributos todos eram federais, nós tínhamos alguns tributos estaduais, mas não tínhamos tributos municipais. Esse decreto 72 valia para todos os entes da federação. Agora nós temos um Código Tributário Estadual, nós temos que ter um Código Tributário Municipal, então cada ente da federação precisa regulamentar o seu processo de determinação e exigência do crédito. Ok? Então, quem for fazer concurso para fiscal tributário federal ou auditor da Receita Federal precisa conhecer em profundidade esse decreto 70235 de 72. Então, nesse decreto, pessoal, nesse decreto é trabalhado a questão da notificação, a questão dos prazos, a questão da produção de prova, como se há a possibilidade de fazer perícia, quem é competente para fiscalizar tais tributos, como é que se faz o lançamento tributário, como é que se faz as notificações do andamento do processo. Ou seja, no fundo, o decreto 70235, agora regulamentado pelo 7574, não deixa de ser um código de processo administrativo tributário para os tributos federais. Então, quem for fazer concurso nessa área da Receita Federal, para ser servidor da Receita Federal, para ser membro dessa organização administrativa tributária federal, como fiscal ou como auditor, deverá conhecer, né, em profundidade esses dois decretos, certo? Então, é importante uma leitura complementar a essa aula desses dois decretos. Mas vocês vão ver que é fácil a interpretação desses decretos, porque eles, no fundo, é o meio como se processará esses dois processos que nós temos aqui, ó. Eu vou assinalar. Esses dois decretos regulamentam o funcionamento desses dois processos aqui, o processo de determinação e o processo de consulta. O processo de determinação e exigência do crédito, ele já foi explicado aqui várias vezes, que é o processo de fiscalização para lançar o tributo. Já o processo de consulta, e aí eu vou começar também regulamentado por esses decretos, tem outra finalidade. Então, o que é o processo de determinação e exigência do crédito?
Aqui eu coloquei, ó, artigo 142 e seguintes do CTN fala sobre esse processo de determinação e exigência. Determinação nada mais é do que fiscalização. E a exigência nada mais é do que o lançamento. Estão conseguindo enxergar aqui? A exigência nada mais é do que lançar o lançamento do tributo. Então, o lançamento do tributo, aqui é um Azinho, né? Tá feio aqui, mas é um A. E aqui é um L. O lançamento tributário depende da fiscalização. Então, o processo mais importante para o fisco é fiscalizar para lançar o tributo, porque só lançando o tributo é possível cobrar esse tributo. Então, quando a gente diz aqui que a determinação e a exigência do crédito tributário nada mais é do que a fiscalização e o lançamento, é, de fato, o processo que é de interesse e é o mais importante por ser de interesse do fisco fiscalizar e lançar o tributo para poder cobrar. Então, esse processo de determinação e exigência, diz aqui, é o próprio processo de lançamento e possibilita um acertamento de contas, ou seja, houve o fato gerador, a pessoa escondeu o fato gerador, vem o fiscal em cima e diz, olha, perdão, contribuinte, mas esse fato gerador aconteceu, eu vou lançar esse tributo e tu tem que recolher. Então, vamos acertar as contas tributárias, porque houve o fato gerador. E esse fato gerador confirma a hipótese de incidência prevista na lei que instituiu o tributo. Então, a União usa deste decreto 75/74, além da lei do processo administrativo em si, que estabelece outras regras de conduta, né? Que é a Lei Federal 9.784 de 99. Esse decreto 75/74, que regulamentou 70.235, mais a Lei do Processo Administrativo Federal, são os instrumentos para que o processo ande. Ou seja, nós, advogados, precisamos conhecer essa legislação e essa regulamentação para saber se o nosso cliente está sendo processado adequadamente. Você sabe que, às vezes, o direito ao tributo existe, mas o processo foi falho, o processo apresentou algumas falhas, e a gente consegue salvar o cliente de um pagamento, né, evitar que ele seja cobrado por defeito no processo em si. Então, eu digo que o advogado processualista, às vezes, ele é mais importante que aquele cara que conhece do direito material em si. Tem gente que é civilista, conhece o direito civil, mas não conhece como se dá o processo civil. E aquele que conhece o processo civil consegue defender muito mais adequadamente um cliente do que um advogado que conhece o mérito, conhece a questão da materialidade em si do caso. Então, conhecer o processo é importante, porque ali tu tem algumas saídas, né? Como agravos, recursos, agravos regimentais, agravo de turma, agravo de não sei o quê, vários recursos que, se tu não conhece, tu perde o direito, perde a oportunidade de fazer e ganhar tempo, às vezes, para o teu cliente, e tu conhece o mérito, mas não conhece o processo, ou seja, tu sabe dominar a bola, né? Vou fazer uma comparação, tu sabe dominar muito bem a bola de futebol, sabe fazer embaixadinhas, sabe dominar na cabeça, sabe dominar no peito, sabe fazer peripécia, mas não sabe a regra do jogo. E aí tu não sabe jogar futebol, tu não sabe a regra. Tu acha que pode alguma coisa, tu não sabe o que é o impedimento, tu não sabe como bate o lateral, tu não sabe como bate o tiro de meta, tu não sabe como bate o pênalti. Ou seja, tu é um habilidoso no mérito, mas não é habilidoso no processo. E, às vezes, o processo é mais importante que o mérito. Para fins de direito, isso nunca esqueçam. Às vezes, o processo é mais importante do que o próprio mérito. Então, tem advogados processualistas que são muito mais importantes do que advogados civilistas quanto ao mérito em si. Assim, no direito tributário é a mesma coisa. Tem gente que conhece tudo sobre impostos, taxas e contribuição, mas na hora que o seu cliente é notificado, ele não sabe o que fazer para defender o cliente. Conhece o andamento do processo administrativo. Então, essa determinação e exigência do crédito tributário, ela se divide em dois momentos, né? O primeiro momento, que é o trabalho do fiscal, ele vai até a empresa, constata o fato gerador, notifica o devedor
Se o devedor, contribuinte ou o sujeito passivo da obrigação concorda em saldar, em fazer esse acerto de contas, pagar o tributo em si, esse processo de determinação e exigência ele é unilateral, porque o notificado para pagar pagou, resolveu aceitar a ação fiscalizadora. Se o contribuinte aceita a ação do fiscal e o lançamento feito pelo auditor e paga o tributo, está extinto o crédito e se encerrou aí o processo. Então, o processo administrativo de determinação e exigência do crédito, que é o próprio processo de fiscalização e lançamento do tributo, ele pode correr de forma unilateral, com a participação apenas do Estado. O Estado fiscaliza, o Estado determina que existe um tributo a ser pago e o contribuinte vai lá e paga. Está resolvido o problema também. Ele concordou que ele sonegou, que ele não prestou a informação certa e resolveu aceitar o processo de fiscalização e exigência do pagamento e fez o pagamento. Então, esse processo chamado determinação e exigência do crédito, ele pode ser unilateral, não contencioso, desde que o sujeito passivo da obrigação tributária, que às vezes é o próprio contribuinte, aquele que paga, que deve pagar o tributo em si, aceite essa ação fiscalizatória e esse lançamento do tributo. Se houver pacificamente essa aceitação, nós afirmamos que o processo administrativo tributário ele é unilateral, ou seja, não há contenciosidade, não é contencioso, não há briga, não há litígio. Mas pode que o teu cliente, que sofre a ação fiscalizadora e recebe a notificação do lançamento do tributo, venha até o escritório e diga, não. Ô, doutor, eu quero impugnar esse ato administrativo, porque eu não concordo com isso que o fiscal fez e com esse lançamento do tributo. Por quê? Isso aconteceu há 10 anos e eu entendo que está decaído o direito do Estado me cobrar esse tributo. Eu vendi esse produto e o fiscal do ICM está me cobrando, mas eu vendi isso há 10 anos atrás. E eles nunca notaram que eu fiz essa venda. Eu sei que eu não declarei essa venda, mas agora a fiscalização acontecer, agora depois de 10 anos, eu não sou advogado, mas sei que existe um prazo para que essa fiscalização e esse lançamento aconteça. E se isso aconteceu agora, depois de 10 anos, eu não tenho direito de impugnar esse processo, aí tu vai dizer, de fato, o senhor tem razão, eu sou advogado e conheço o Código Tributário Nacional, conheço o Código Tributário Estadual, e lá tem uma previsão de decadência do tributo depois de 5 anos, contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador. Então, quando é que foi o fato gerador? Em 2010. Foi em 2010. Então, começou a contar 2011, 12, 13, 14, 15. Se houvesse esse processo de determinação e exigência do crédito até 2015, sobre esse fato ocorrido em 2010, o Estado teria o direito de cobrar o tributo, de exigir o pagamento desse crédito. Mas como já passou 10 anos, já ultrapassou o ano de 2015, sobre esse fato de 2010, o senhor não deve mais nada. Pelo Instituto da Decadência, o senhor está livre disso. Então, nós vamos impugnar esta determinação e essa exigência do crédito tributário. E aí, nós vamos lançar mão, então, dos instrumentos processuais previstos nesses decretos de regulamentação. Cada estado brasileiro tem um decreto estadual regulamentando também os processos. Os municípios normalmente colocam no Código Tributário essa regulamentação do processo de determinação e exigência do crédito. Eu pergunto para vocês, está claro isso? O trabalho do Estado é fiscalizar e lançar o tributo. Se a pessoa concorda, ela paga. Está encerrado o processo administrativo tributário, chamado determinação e exigência do crédito tributário. Se a pessoa é notificada e não concorda, ela estabelece o quê? Um litígio processual administrativo. Esse litígio, ele se inicia com a impugnação do lançamento do tributo. Então, vou colocar aqui, colocar até em letra maiúscula, a impugnação ao lançamento
é o que abre o litígio no processo administrativo tributário, impugnação ao lançamento. Então, quando você recebe a visita de um cliente, né, realiza uma consulta, tu tens que perguntar para ele, o que aconteceu? O que está vendo? Aí ele vai te trazer a notificação do lançamento. Essa notificação do lançamento, ela tem estas divisões que nós temos aqui, ó. Isso aqui tudo tem que constar na notificação. Então, tu como advogado, tu vai pegar essa notificação que o cliente traz para ti e vai ver quando é que iniciou a fiscalização, se houve apreensão de mercadoria, se é relacionado à questão aduaneira de importação e exportação, se houve já a lavratura de um auto de infração, aplicando multa, né, por alguma irregularidade constatada, e se já houve o encerramento desse processo de fiscalização. Então, o cliente, ele traz essas informações, e aí tu tem contato inicial com o tributo envolvido. É imposto de renda? É imposto de importação? É imposto de exportação? É imposto estadual do ICMS? É sei lá, é o ISS municipal, Imposto sobre Serviço? É o ITR federal, Imposto Territorial Rural? Sei lá. Conversando com o cliente é que tu conhecerá a matéria tributária envolvida. O que é matéria tributária? Qual é o tributo que o Estado está determinando e exigindo o pagamento? E aí tu vai começar a conversar com o teu cliente e vai perguntar, escuta, mas quando é que aconteceu isso? Quando é que é o Estado que está te cobrando ICM? Quando é que tu vendeu essa mercadoria? Tu tem uma loja? Tem. Essa loja vende o quê? Vende calça jeans. E quando é que tu vendeu essas calças jeans aí e não declarou e não pagou o ICM? Eu vendi em 2010, eu vendi lá uma quantidade muito grande de calças, declarei só a metade, a outra metade eu escondi. Só que isso foi lá em 2010, doutor, e eu sofri agora uma fiscalização e eles estão me cobrando agora esse valor do ICM. E eu entendo que não devo pagar, porque já passou mais de 10 anos. Aí tu vai dizer, de fato, nós temos um Instituto da Decadência que abriga o teu direito. Então, nós vamos impugnar essa determinação e essa exigência do crédito tributário dentro do prazo legal que está previsto nesse decreto 75/74, tem um prazo para pagar ou impugnar essa exigência do crédito tributário. É aí que começa o litígio do processo administrativo tributário de determinação e exigência do crédito, que nada mais é do que o processo de fiscalização e lançamento do tributo. O auto de infração é o que o fiscal lavra, né, quando ele fiscaliza uma empresa ou uma pessoa e constata de pronto que já existe um descumprimento da ordem legal. Quando o fiscal, ao fiscalizar, detecta a existência já de uma infração administrativa, tributária, ele já lavra o que a gente chama de auto de infração. É como se fosse na multa de trânsito, né? Tu passou o sinal vermelho, o policial militar está ali na frente, faz uma barreira, para o teu carro e diz, meu amigo, a lei diz que tu não pode passar o sinal vermelho, tu passou, então nós estamos lavrando aqui um auto de infração. O auto de infração, ele é lavrado por autoridade competente, no sentido de aplicar já uma penalidade. Diferente de um lançamento de um tributo devido, que não é uma infração. Então, quando tu deixa de declarar uma venda, por exemplo, e o fiscal do ICM chega na tua loja e nota que tu está escondendo, né, a comercialização de alguns produtos e que tu não tem nota fiscal, por exemplo, além de ser um crime, ele já lavra um auto de infração para que tu recolha o tributo com as multas devidas e lavradas nesse auto de infração. É possível, professor, impugnar o auto de infração? É possível. Tu tem duas chances. Tu tem a oportunidade de dizer para o teu cliente, meu amigo, paga, já que tu sabe que tu deve, vai lá e paga e não apresenta impugnação, porque se tu pagar sem apresentar impugnação, tu até tem um desconto. Normalmente as leis prevêem isso, para incentivar o pagamento. Agora, se tu não concorda com esse auto de infração, vamos apresentar uma impugnação administrativa e o prazo para apresentar a impugnação administrativa é o mesmo prazo do pagamento. Então, nós temos até o último dia
definido no auto de infração para pagar ou para impugnar a ação fiscalizatória. É assim que funciona, tanto para os tributos quanto para as outras infrações não tributárias, como multa de trânsito, etc, etc, que vocês já estudaram. Então, quando o teu cliente te traz o auto de infração ou o lançamento, a notificação do lançamento até teu escritório, tu tem que estar atento ao prazo de pagamento e de impugnação, que vai estar ali constante, né, do auto de infração já tem o prazo para pagamento ou impugnação. Professor, se eu sugerir ao cliente que pague, eu não vou ser contratado, eu não vou realizar trabalho nenhum, ele vai lá e paga a guia, ele vai lá no sistema, baixa a guia de pagamento e vai no banco e paga, ou manda alguém pagar, etc. Está resolvido o problema. Está resolvido o problema. Mas se tu entende que aquele auto de infração ou aquele lançamento do tributo está equivocado, está irregular, está ilegal, aí tu diz, meu amigo, calma, não paga, vamos impugnar, vamos abrir um litígio administrativo, vamos apresentar dentro do prazo uma impugnação, alegando, por exemplo, a decadência, porque o tributo deveria ter sido lançado lá atrás, dentro dos 5 anos, a partir do fato gerador. Como não foi lançado lá atrás, a fiscalização agora é extemporânea, é fora do prazo. Então, nós temos possibilidade de não pagar esse tributo impugnando ele. Esse é o caminho. É muito simples, né, a atuar nesse ramo. Inclusive, pessoal, no site da Receita Federal, receita.gov.br, lá tem no lado esquerdo assim, do site, tem os formulários que possibilitam o preenchimento direto dentro desses formulários e o envio para a Receita. Alguns anos atrás, eu ensinava aos alunos como elaborar uma impugnação. Era tipo uma petição, eu ensinava a fazer uma petição de impugnação ao auto de infração ou ao lançamento do tributo. Os alunos praticavam isso na sala de aula. Agora não há mais necessidade de vocês aprenderem a fazer essa peça, essa petição de impugnação ao auto de infração. Por quê? Porque agora tem os formulários prontos. Ali no formulário da Receita Federal vai estar lá o nome do impugnante, o CNPJ, se for empresa, o CPF, se for pessoa física, a base legal da impugnação, né, o relato dos fatos e a base legal da impugnação. Aí a pessoa envia diretamente, não precisa nem advogado. Olha só o que eu estou dizendo, não precisa nem advogado. Às vezes até o contador da empresa realiza-se essa impugnação administrativa. Claro que se for algo mais complexo, que envolva um conhecimento jurídico, é importante que a empresa ou pessoa física procure nós advogados para que a gente faça esse trabalho. E a gente vai cobrar honorários, claro, desse trabalho. Então, às vezes, o auto de infração é de um valor muito alto e a empresa não confia muito no trabalho do contador, que não é um especialista em matéria tributária, né? Não tem essa profundidade que nós advogados temos. A empresa, então, às vezes procura um escritório de advogado para que ele defenda, né, os interesses da empresa quanto a essa determinação e exigência de um crédito tributário já de anos atrás, que não foi pago, etc. Então, a defesa administrativa feita por um advogado, claro que tem muito mais certeza, né, de resultado positivo. Então, é importante, né, quem for atuar em matéria tributária, que conheça os liames do processo administrativo tributário, porque é o primeiro passo, né, de defesa. Os primeiros argumentos de defesa a gente apresenta no âmbito administrativo. E, às vezes, resolve o problema. Se tu não conseguir resolver esse problema no âmbito administrativo, a Receita Federal, Estadual, Municipal vai propor uma execução fiscal desse tributo. E aí tu vai ter que defender a empresa no âmbito do Poder Judiciário. Professor, mas e se eles já estão executando, eu tenho como arguir administrativamente alguma coisa? Não. Se já se judicializou o processo de lançamento e cobrança do tributo, se já está em fase de execução, é porque já se esgotou os prazos administrativos. Então, não há como retomar esses prazos no âmbito do processo administrativo. Toda judicialização, ela impõe, né, a exclusão da apreciação desse mérito
no âmbito administrativo. Meu computador me avisou que eu tenho aula de doutorado hoje à tarde e amanhã à tarde. Obrigado, computador, tudo certo. Pergunto para vocês estão, até aqui está tudo claro? O processo de determinação e exigência do crédito é um processo de origem do fisco, de interesse do fisco, mas que poderá ser rebatido, contestado. No caso aqui, o termo mais correto é impugnado. Bom, o auto de infração precisa identificar o infrator, o autuado, deve constar o local, a data e a hora da lavratura. Professor, onde é que está escrito isso, que tem que ter isso aí? O senhor está falando, está escrito lá no decreto 75/74. Lá no decreto 75/74 nós temos como deve ser apresentado, né, o auto de infração quando o fiscal entende que aquela empresa ou aquela pessoa física ou do contribuinte cometeu já uma infração tributária, né, considerada uma infração tributária, e que pode ser um crime tributário. Então, o auto de infração administrativa aplica uma multa ele cobra o tributo e aplica uma multa ao contribuinte, mas pode haver uma representação criminal, porque às vezes essa infração ela é também uma ilegalidade prevista nos ilícitos tributários que nós vimos lá atrás, quando a gente trabalhou os ilícitos. Então, tem que identificar o autuado, que é o contribuinte ou o sujeito passivo, colocar o local, a data e a lavratura, descrever o auto de infração, tem que descrever o fato que constitui a infração ou o crime, né, que poderá resultar, inclusive, num processo criminal. Tem que haver a colocação, né, do dispositivo legal, em que o fiscal entenda ter sido infringido, né, e a penalidade prevista em lei. O valor do crédito que está sendo exigido, porque quando a pessoa comete uma infração tributária é porque ela deixou de pagar um tributo, ela cometeu uma infração e para não pagar um tributo. Então, tem a penalidade sobre a infração praticada e mais o tributo a ser exigido. Neste auto de infração tem que intimar o autuado para que pague ou apresente a impugnação no prazo legal, que normalmente é o mesmo prazo de pagamento e da impugnação é o mesmo prazo. E, com certeza, todos os decretos estaduais, municipais e o decreto federal estabelecem 30 dias para o pagamento ou impugnação a partir da lavratura do auto de infração. Professor, eu recebi um auto de infração, mas eu não vou assinar. Bom, então, o que a Receita faz? Ela te envia por AR, né? Se tu não assina. Se tiver uma testemunha, como o fiscal tem fé pública, ele informa o auto de infração ao autuado e passa a valer aquele prazo de impugnação ou de pagamento, né? Então, fique atento a isso. Se foi lavrado o auto de infração, mesmo que tu não assine, porque o assinar um auto de infração não quer dizer concordar com ele. Assinar significa estar ciente dele. Assim como numa multa de trânsito. Normalmente eu digo, eu não vou assinar essa multa aí. Tu diz para o policial, eu não quero assinar essa multa. O senhor lavre a multa por excesso de velocidade. Às vezes tu passa numa rodovia com excesso de velocidade, o radar te pega e eles param numa barreira e dizem, o senhor está acima da velocidade e nós estamos lavrando um auto de infração de multa. Eu estou dando exemplo da multa porque vocês normalmente já passaram por uma situação assim. Aí tu te nega a assinar o auto de infração da multa. Isso não quer dizer que tu concordou ou não concordou, simplesmente tu não ficou ciente ali naquele momento daquela multa. Aí o que acontece? O sistema processa, né, lá na Receita Federal, lá na parte do trânsito, e envia para ti uma notificação. Tu ganha um tempo, né? Tu vai ganhar um tempo, porque até acontecer esse processo interno de enviar uma notificação por escrito para ti, tu ganha um tempo para poder pensar no assunto, se tu vai pagar ou tu vai recorrer desse auto de infração. Então, às vezes, não assinar é para ganhar tempo, né? Agora, assinar um auto de infração não quer dizer que tu não possa impugná-lo né?
Assinar uma auto-infração é só tomar ciência dele, não quer dizer concordar com ele, né, com os termos dele, do auto-infração. Então, não se assustem quando algum cliente perguntar para vocês, doutor, eu estou aqui com o fiscal, ele quer que eu assine uma auto-infração. Não tem problema, pode assinar. Só que, claro, a partir do momento que tu assinou, tu está ciente e o prazo começa a correr, né? Prazo para impugnação ou para o pagamento. Se tu entende que é melhor pagar, porque às vezes contratar um advogado é mais caro do que pagar o tributo cobrado pelo fiscal, ali, pela fiscalização tributária. Então, às vezes, tu opta em pagar. Se o valor é muito alto e tu entende que tem argumentos para impugnar, aí tu não paga e estabelece o que a gente chama de litígio administrativo tributário, certo? A observação que eu coloco aqui, né, ó, não significa a sua concordância e a sua recusa lhe acarretar a multa ou ato infracionário. Então, quando o fiscal pede para que tu assine o auto-infração, pode orientar teu cliente a não assinar, né? Ok? Bom, a fase bilateral do processo de determinação e exigência do crédito, então, se inicia com a impugnação, que é o exercício do contraditório, né? E o direito de produzir provas que favoreçam o teu cliente, pedir diligências, perícias, apresentar documentos que comprovam que tu já pagou, tu está alegando que o fato gerador foi lá no passado, tu tem como produzir provas sobre isso, né? E, claro, essa impugnação ao auto de infração ou ao lançamento do tributo, porque às vezes o fiscal, é que quando o fiscal fiscaliza um estabelecimento ou eletronicamente uma pessoa e constata que tu não declarou corretamente o fato gerador, com certeza alguma infração tu cometeu. Então, normalmente, a ação fiscalizatória consiste em lavrar um auto de infração e notificar a pessoa para que pague o tributo e mais a multa decorrente da infração cometida. Dentro do prazo de 30 dias, que é o que normalmente está previsto, né, porque é o tempo que tu tem de ganhar teu salário, é o tempo que a empresa tem de faturar e tal. Então, as leis tributárias normalmente estabelecem um prazo de 30 dias para o pagamento em si, após a notificação. Então, quando notificado o cliente acerca de uma infração administrativa tributária, ele é notificado para pagar em 30 dias ou apresentar uma impugnação. E essa impugnação, ela vai ser julgada administrativamente em primeira instância. A Receita Federal agora, que é a sede em Itajaí, só para vocês terem uma ideia, o julgamento de primeira instância, depois do decreto 75/74, o julgamento de primeira instância saiu do delegado da Receita Federal e veio para um colegiado de primeira instância. Isso é uma novidade agora no âmbito federal. Antes, tu apresentava uma impugnação de um auto de infração, vamos supor que o teu cliente é um importador, ele trouxe alguns produtos que ele não declarou lá no despacho aduaneiro e aí o fiscal detectou isso e aplicou uma multa, uma infração tributária, né, um auto de infração tributária. E aí o que acontecia? Tu impugnava esse auto de infração tributária dizendo não, ele declarou tudo, não tem problema nenhum, isso aí o fiscal está errado e tal. O julgamento dessa impugnação era feito pelo delegado da Receita Federal, que era a autoridade máxima daquela organização administrativa ali em Itajaí. Agora, com o decreto 75/74, um grupo de auditores é que vai realizar esse julgamento. Então, agora, a decisão de primeira instância de uma impugnação administrativa não é mais monocrática no âmbito federal. No âmbito municipal e estadual, ainda em muitos lugares, eu diria na maioria dos lugares, ainda a decisão é do secretário de Finanças, se for no município, se for no estado também. Não há essa composição do colegiado. Mas no âmbito da Receita Federal, a impugnação administrativa, que é o primeiro momento de contestação, né, à disposição do contribuinte, ela era julgada monocraticamente e agora passou a ser julgada por um conjunto de pessoas envolvidos os auditores fiscais da Receita.
Esta previsão está no decreto esse de 2011, no decreto 75/74. Então, vai ter lá um capítulo da impugnação e vai ter a previsão de quem vai julgar a primeira instância desse contencioso administrativo. A impugnação suspende a exigência do crédito, ou seja, enquanto não for julgada a tua impugnação em nome do teu cliente, não há como a Receita Federal inscrever essa dívida em dívida ativa e exigir, né, com execução fiscal judicial, o pagamento. Enquanto perdurar, né, o processo administrativo que se originou pela impugnação do lançamento, suspendem-se todos os atos posteriores possíveis. Agora, depois de julgado a impugnação, abre um novo prazo de recurso administrativo. E enquanto perdurar também esse prazo e o julgamento desse recurso, também está suspensa a exigibilidade do crédito no âmbito judicial. Inclusive no âmbito administrativo. A pessoa não pode receber uma notificação de pagamento porque está impugnando ou, em segunda instância, recorrendo da decisão acerca da impugnação. Tá ok? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Só um pouquinho, só um minutinho. Só um minuto. Deixa eu só botar aqui para vocês a ementa do decreto 75/74. Sugiro sempre que vocês abram no site da Receita, né? No Planalto, aliás, desculpe, ele atualizado. Olha o que nós temos aqui, eu coloquei aqui, ó, decreto 75/74, estão vendo aqui no chat, ó, decreto, ó, regulamenta o processo de determinação e exigência do crédito tributário, regulamenta o processo de consulta e aplicação sobre a aplicação da legislação tributária e outros processos que especifica. Ok? Então, vocês estão vendo aqui que eu coloquei. Se vocês clicarem aqui nessa parte azul do chat aqui, vocês vão ingressar no decreto 75/74 e ele apresenta, então, as normas gerais, a prática dos atos, o local, os prazos, as intimações, as nulidades, o exame dos livros, como é que o fiscal pode examinar os livros das empresas, demais informações. O processo de determinação e exigência está no artigo 30, né? A competência do auditor, o lançamento de ofício compete ao auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, podendo a exigência do crédito ser formalizada em auto de infração ou notificação de lançamento. Então, aqui está tudo, todo o andamento do processo administrativo fiscalizatório da Receita Federal e também os lançamentos dos tributos e as notificações dos devedores. Então, aqui diz no artigo 39 o auto de infração, o que deverá constar no auto de infração, lavado por um auditor fiscal. Vou colocar aqui para vocês, ó, artigo 39, o auto de infração será lavrado no local da verificação da falta, devendo conter qualificação do autuado, local e data, descrição dos fatos, etc. Certo? Tudo aqui nesse decreto 75/74. Tá ok? Bom, o processo de consulta também está regulamentado, o processo de consulta, pessoal, também está regulamentado, que é a segunda espécie de processo administrativo fiscal, é o processo de consulta. O que é o processo de consulta em si? O primeiro processo é a fiscalização e notificação do lançamento para que tu venha pagar o tributo. Agora, se tu estás em dúvida acerca do que tu deve pagar, ou a empresa que tu advoga está em dúvida do prazo, da data, calcular o tributo devido, ou seja, qualquer dúvida acerca de um fato concreto ou de uma situação hipotética envolvendo um tributo a ser pago, possibilita o contribuinte lançar mão desse processo de consulta. O que é um processo de consulta? É peticionar administrativamente, preencher um formulário, que agora é um formulário, e endereçar à Receita Federal acerca de um tributo que tu tem dúvida, como tu deve recolher, como tu deve pagar, como tu deve calcular,
qual é o prazo de pagamento, tudo que tu tiver dúvida acerca da aplicação da legislação tributária, tu pode consultar o órgão de fiscalização, que no caso federal é a Receita Federal. No caso estadual tem previsão também a Receita Estadual. No caso do município, tu pode fazer uma consulta e encaminhar também para o órgão da Receita Municipal. Então, esse processo de consulta, pessoal, nada mais é do que tirar dúvidas. Quem de vocês já fez declaração de imposto de renda sabe bem que existe um telefone, o 146, um telefone 146, que tu levanta o telefone, liga para o 146 e pergunta, olha, eu estou preenchendo meu imposto de renda e estou com uma dúvida aqui sobre como colocar os bens, como colocar a poupança, como colocar o valor do aluguel, devo ou não declarar o aluguel como renda. Essas dúvidas que às vezes tu tira por telefone, também é possível processar administrativamente de forma escrita. Então, o processo administrativo de consulta é uma espécie de processo administrativo que vai ter uma decisão, inclusive. Vai ter uma decisão. Então, a Receita Federal responderá à tua consulta, se tu fizeres em nome do cliente, responderá, e essa decisão, essa resposta à tua consulta é o que vai nortear o teu contador, o contador da empresa, quanto ao pagamento do tributo devido legalmente. Então, empresas multinacionais, pessoal que vem para o Brasil, eles têm muita dúvida quanto à legislação estadual, municipal, se só deve pagar tributos federais, se deve pagar tributo federal ou estadual, se deve pagar tributo municipal também. E vejam que a gama de tributação envolvendo uma empresa, e principalmente uma empresa multinacional, que normalmente é de grande porte, tão complexo a aplicação da legislação tributária que é muito comum acontecer esse processo de consulta. Ou seja, o processo de consulta é tirar dúvidas acerca da aplicação da legislação tributária na prática. Pode ser um fato concreto já, ou pode ser uma situação. Olha, se eu vier, eu industrializo e vendo um produto, mas se eu colocar uma loja diretamente para vender meus produtos, eu tenho que recolher o ICM também. Essa loja precisa ter alvará de localização e funcionamento, então isso é municipal. Então, tu vai consultar o município, tu vai consultar o Estado, tu vai consultar a União, através da Receita Federal, acerca das tuas obrigações tributárias. E isso é o que nós chamamos de processo de consulta administrativa, em que vai ter uma resposta administrativa. Professor, mas eles responderam à minha consulta e eu não concordei com a resposta deles. O que eu posso fazer? Eu posso impugnar a resposta da consulta. Eu posso recorrer da administração tributária acerca também da resposta da consulta. Como a consulta é um processo, ela vai ter uma decisão. Tu perguntou, eles responderam. Essa resposta é uma decisão. Se tu não concorda com essa decisão, tu tem que impugnar essa decisão. Se tu concorda, aplica ipsis literis o que está dito ali naquela resposta à tua consulta, ok? Então, a consulta é quando, professor, eu sou advogado e tenho também dúvidas. A empresa me procurou, eu sou advogado da empresa, a empresa me procurou e eu tenho dúvidas e não sei o que dizer para a empresa. Meu amigo, aproveita essa oportunidade, elabora uma consulta que tu vai tirar tuas dúvidas também. E aí, no próximo cliente que tu for advogar, tu já tem a resposta para ele, porque tu já consultou um caso semelhante à Receita Federal. Tá ok? Esse seria, então, a segunda espécie de processo administrativo tributário, regulamentado também pelo decreto 70235 de 72, que agora foi recepcionado como uma lei, que é da época do AI-5, e regulamentado essa lei 70235 de 72 foi regulamentado por um novo decreto, que é o 7574 de 2011. Lá está previsto como abrir um processo de consulta, aonde protocolar, de que forma tu fará esse processo se iniciar e andar regularmente. Nós temos Bom, durante esse processo, aqui eu abri mais um slide aqui, importante ressaltar. Durante a consulta, o andamento do processo de consulta, o fiscal não pode querer
fiscalizar a empresa que eu advogo, certo? Nesse período da consulta, enquanto não for respondida a consulta, a fiscalização fica impedida de acontecer, porque eu estou me manifestando, eu me manifestei em dúvida sobre os tributos envolvidos naquela empresa. Então, enquanto a Receita Federal não me responder, os fiscais têm que aguardar. E também não podem lançar o tributo devido acerca do assunto da consulta enquanto estiver perdurando a consulta. Quem resolve uma consulta, né, um órgão regional, que é um colegiado, e o recurso, se for feito, é um órgão central. Se a consulta for feita por uma entidade de classe, aí vai ser respondido pelo órgão central da Receita Federal, que é em Brasília. Por exemplo, se a OAB, em nome dos advogados, realizar uma consulta acerca do imposto de renda a ser declarado pelos advogados, em honorários advocatícios, por exemplo, aí essa decisão, como ela tem que ter efeito erga omnes para todos os advogados, aí é um órgão central em Brasília que vai responder. E o prazo para responder uma consulta em processo administrativo tributário é de 30 dias. Vejam que sempre se usa o 30 dias como parâmetro, tanto para cobrar o tributo, quanto para exigir o pagamento, aliás, do tributo, quanto para impugnar, quanto para recorrer, e normalmente também a consulta, né, pelo menos no âmbito federal, a consulta também deve ser respondida em 30 dias. Então, se vocês tiverem dúvida numa prova sobre prazo de impugnação, recurso, pagamento, coisa, lembre-se do Faustão, né? Você vira nos 30, sempre é nos 30 dias. Por que 30 dias? Porque 30 dias é o tempo que tu tem de trabalhar e ganhar o teu salário. Então, não há por que cobrar antes algo que depende de um valor, e esse valor normalmente é oferido em 30 dias. Normalmente é o faturamento das pessoas e das empresas. Escala dos 30 dias. Nós temos uma terceira espécie de processo administrativo fiscal, que é o da repetição de indébito, pessoal. O processo da repetição de indébito é buscar em nome do teu cliente um valor que ele pagou indevidamente, ou que ele foi cobrado e pagou algo indevido. Então, se houve o pagamento de um tributo e depois se constata que não deveria ter sido feito esse pagamento, porque não devido, porque cobrado fora do tempo da decadência ou fora do tempo da prescrição, é possível restituir esse valor pago indevidamente. Então, este processo administrativo tributário, chamado repetição de indébito, significa buscar de volta algo que foi pago indevidamente. Repetir o indébito. Tu pagou um débito e depois se deu conta que esse pagamento foi indevido. Então, tu quer que esse valor volte, se repita de lá para cá. Tu pagou para a União e detectou que a União não teria esse direito de receber esse valor. Então, tu pede que a União te devolva. Então, por isso que a gente chama de repetição do indébito. Repetir o indébito é pegar de volta, repetir o pagamento de lá para cá. Tu pagou daqui para lá e tu quer repetir de lá para cá um indébito, um pagamento indevido, indébito. Certo? Por isso que se chama repetição de indébito. Claro que o prazo para buscar a devolução do valor de um tributo pago indevidamente também prescreve em 5 anos, assim como o Estado tem 5 anos para cobrar um tributo devido, tu tens 5 anos a partir do pagamento para cobrar esse valor que tu pagou a maior também. Certo? Então, se tu pagou um tributo, por exemplo, que já estava prescrito, o município te notificou acerca do IPTU de uma loja tua lá de 2003. Poxa, pessoal, 2003, nós estamos em 2021. O pior é que eu fui lá e paguei. Veio a notificação para pagar o IPTU de 2013, eu fui lá e paguei. E agora me dei conta que eu paguei errado, porque já está prescrito essa cobrança. O que eu faço? Protocola um pedido de restituição desse valor, e vai abrir um processo chamado processo de repetição de indébito para que haja devolução. Ah, mas eu paguei e de fato lá em 2013 eu não tinha pago. Não tem problema. Se tu não pagou no prazo certo e eles demoraram mais de 5 anos para te cobrar, eles não podem mais te cobrar. Se tu pagou espontaneamente, ainda assim tu tem direito de restituição. Ainda assim tu tem direito de devolução a esse valor pago indevidamente. Porque não havia mais esse crédito por parte do Estado em função da prescrição. Se houve a prescrição, houve a prescrição, está extinto o crédito.
Mesmo que tu pague espontaneamente, esse crédito tem que ser devolvido. Muita gente não busca o valor pago indevidamente, porque acha que devia, porque lá atrás devia. Pessoal, se tu devia, o Estado tem um prazo para te cobrar. Se ele não te cobrou dentro do prazo, tu não devia mais o valor. Se tu não devia mais o valor e pagou, tu tem direito de restituição. Os juízes não davam essa restituição no âmbito judicial. No âmbito administrativo, também os municípios normalmente não devolviam dinheiro pago indevidamente. A gente ingressava com uma ação judicial de repetição de indébito. Então, essa ação aqui que eu estou falando é administrativa. Mas se ela não der resultado, tu pega essa ação administrativa e transforma numa petição judicial e ingressa em juízo. E cobra essa devolução em juízo, que também se chama ação, só que judicial, de repetição de indébito. Nós vamos ver lá quando a gente for falar em processo judicial. Então, esse processo de repetição de indébito administrativa, elabore ele bem feito, porque se houver a negativa da devolução, tu aproveita essa peça que produziu no âmbito administrativo e transforma numa petição judicial para o juiz decidir. E o juiz vai mandar devolver. Se tu tiver razão, o juiz vai mandar devolver. Normalmente, no âmbito administrativo, tu não consegue isso, porque o Estado não gosta de devolver dinheiro de tributo pago, mesmo que pago indevidamente. Mas no âmbito judicial, é o juiz que determina o pagamento, a devolução. E aí é possível que tu consiga um sucesso maior. Bom, esse recurso administrativo de repetição de débito está previsto no artigo 165 do CTN e depende, claro, do requerimento administrativo por parte do que pagou indevidamente. Tá ok até aqui? Então, nós já passamos pelo primeiro processo, que é de interesse do fisco, que é o de determinação e exigência do crédito. Passamos pelo processo de consulta, que é um processo para dúvidas sobre os tributos devidos, né? Para pagar corretamente. O contribuinte, pessoal, tem direito de pagar corretamente o tributo, e não incorretamente. Então, ele consulta para saber como ele deve pagar, como ele deve calcular, que dia ele deve pagar, que dia ele deve declarar, se tem mais alguma coisa que tem que fazer e tal, né? Se tem que cumprir com outra obrigação acessória, acerca de preenchimento de nota fiscal, alguma coisa assim que tu tenha dúvida, a consulta é para isso. E o processo, o terceiro, que nós estamos vendo aqui, o terceiro que é o da repetição de indébito, que é buscar esse processo de repetição de indébito no âmbito judicial, é o maior filão. Prestem bem atenção, é o maior filão do advogado. Quando o advogado estuda um caso específico acerca de um tributo específico e nota que muitas empresas pagaram indevidamente um determinado tributo, o advogado visita essas empresas e oferece o serviço de restituição do valor pago. E aí cobra lá 20%. Olha, se eu restituir o valor, tu me paga 20% do honorário? Pago. Então, vamos embora. Me dá uma procuração que eu vou fazer a ação da repetição de indébito. Professor, se tu fizer a repetição de débito administrativo, tu não tem direito ao honorário de sucumbência. Não tem direito. Então, tem advogados que preferem não pedir a devolução, não ingressarem com o pedido de devolução administrativa para poder cobrar já judicialmente. E é possível isso acontecer. É legal isso. Eu não vou pedir administrativamente, por quê? Porque eu não vou ganhar honorário de sucumbência, então eu vou ingressar já com um pedido judicial, porque lá eu vou ganhar do meu cliente 20% e vou ganhar mais 20%, quem sabe, de honorários de sucumbência. E aí eu vou ganhar 40% do valor pago indevidamente. Preste atenção nisso. Isso é uma dica profissional. Como é que eu sei que foi pago indevidamente? Vai estudar a legislação. Tu tem que estudar o pagamento e ver se o pagamento foi feito, se foi cobrado irregularmente ou se foi feito espontaneamente o pagamento irregular. Tanto faz. Pagar espontaneamente algo irregular abre o direito de receber de volta. Ter sido cobrado irregularmente um tributo abre também o direito de receber de volta o valor pago. Nós temos um processo também chamado de parcelamento de dívidas tributárias, que é um processo hoje automatizado, né, feito via internet, né, as pessoas aderem ao parcelamento hoje de forma automática no site, né. Durante esse período de parcelamento, tu estás pagando, o teu cliente está pagando o tributo devido, então suspende também a exigibilidade do crédito tributário, porque como houve um acerto, né, de parcelamento,
Não é possível que haja uma execução fiscal durante esse período. E nós temos também a última espécie de processo administrativo, que é aquele processo administrativo de reconhecimento de direitos previstos em lei, que é o direito de isenção, direito de imunidade, direito de moratória, direito de transação penal, aliás, de tributo, dação em pagamento, ou seja, qualquer direito previsto em lei e que tu estás requerendo, que tu estás reivindicando, é possível abrir um processo administrativo nesse sentido. Então, tu sabe que o teu cliente é doente, tem AIDS e está pagando imposto de renda retido na fonte. A lei diz que quem está com AIDS não paga imposto de renda retido na fonte, não tem isenção do imposto de renda retido na fonte. Então, tu entra com um processo administrativo de reconhecimento desse direito para que ele pare de pagar esse tributo. Então, é uma forma também de advogar, né, requerendo direitos consagrados pela legislação dos teus clientes. Então, esse é um processo chamado processo de reconhecimento de direitos legais, com certeza, certo? Então, é uma microempresa e essa microempresa tem previsão legal de não pagar determinada taxa, mas ela está sendo exigida. Então, ou tu apresenta uma impugnação, ou tu já entra antes da exigência, tu entra com um pedido de reconhecimento de direito para que tu não seja atingido pela cobrança desse tributo em função de um direito previsto na legislação. Ok? Então, os direitos consagrados pela legislação devem ser requeridos. Se não forem alcançados espontaneamente pela Receita Federal, Estadual, Municipal, é possível requerer administrativamente o reconhecimento desses direitos, como, exemplo, isenções e imunidades. A pessoa que compra um carro e tem um problema de saúde, ela tem direito de isenção de IPI, por exemplo, ou desconto no valor do recolhimento do IPI, né, isenção parcial. Então, tem que requerer esse direito. Às vezes, até a agência que vende o veículo faz esse processo, mas tem que ser um processo administrativo com deferimento, sim ou não, pela Receita Federal, porque o IPI é um imposto federal. Bom, nós temos também o trabalho, aqui a parte final desse conteúdo da função administrativa tributária, que é o fornecimento das certidões, que hoje também está automatizado. Antes a gente ia lá na Receita pedir uma certidão. Hoje o contador, ele cadastra a empresa, né? E tu, pessoa física, também tem direito de fazer. Nós, advogados, temos uma certificação digital, né, quando a gente faz a carteira da OAB, e com essa carteira digital, esse certificado digital, a gente consegue extrair certidões negativas, dizendo que a gente não deve nada, ou certidão positiva, se a gente está devendo alguma coisa. Então, a emissão de certidão positiva, negativa, ou certidão positiva com efeito negativo, que são as três formas de certidão fornecidas pela Receita, elas podem ser hoje buscadas na internet, né, num sistema informatizado. Então, não se abre mais um processo, né, administrativo de requerimento de certidão. Hoje é acessado pela certificação digital e todas as empresas têm isso. Então, é uma atividade administrativa, né, de atualização dos dados, mas não é mais formalizada como era no passado. Então, a lei poderá exigir que a prova de quitação de determinado tributo, quando existe, seja feita por certidão negativa, da vista de requerimento do interessado, artigo 205 aqui, né? Que tem todas as informações necessárias da identificação da pessoa, do domicílio fiscal, ramo do negócio ou atividade, e indica o período em que se refere o pedido. Então, essa previsão de que a Receita tem que emitir a certidão é uma previsão legal que hoje está sendo realizada de forma eletrônica, né? Em muitas situações, nós precisamos de certidão negativa, principalmente as empresas que querem participar de licitação, ou mesmo pessoa física que vai participar da licitação precisa de uma certidão negativa. O prazo para a entrega da certidão, hoje, como é automatizado, é instantâneo, mas o prazo previsto em lei é de 10 dias a partir do requerimento. Então, a Receita poderia ainda gozar desse prazo máximo de 10 dias para emissão de uma certidão.
negativa. O que é uma certidão negativa? É aquela certidão que diz que o contribuinte não deve nada para o Estado, não deve nada para a União, para o Estado, para o município. Cada ente da federação emite as suas certidões negativas, e se tu deve, vai ter uma certidão positiva, né? Agora me engasguei com a erva do chimarrão. Tá na hora de terminar a aula, quando a gente se engasga com a erva do chimarrão, é porque está terminando a aula. Então vamos lá. Tipos de certidões emitidas pela administração tributária. Certidão positiva demonstra que a pessoa deve. Certidão negativa demonstra que a pessoa não deve, pessoa física ou jurídica. E certidão positiva com efeito negativo certifica que a pessoa deve, mas está pagando em função de um parcelamento que ela tenha assumido. Para fins de licitação ou para fins de concurso público, a certidão positiva com efeito negativo é suficiente, né? É suficiente. Eu não preciso ter uma certidão negativa dizendo que eu não devo. Eu posso estar devendo, mas se eu estou pagando e estou em dia com o meu parcelamento, eu vou conseguir, né, ter em mãos uma certidão positiva com efeito de negativo. Então, certidão positiva há créditos abertos, certidão negativa é quando não há créditos pendentes, né? O Estado não tem crédito nenhum em relação àquela pessoa. E certidão positiva, existe créditos não vencidos, há uma suspensão na exigência desses créditos em função do parcelamento. Então, nós temos aqui as 3 certidões expedidas pela administração tributária que nos servem para exercer o nosso direito. Quem emite uma certidão negativa, um fiscal, um auditor fiscal ou alguém que nutre o sistema de informática, que emite uma certidão com dolo ou fraude, que contenha erro contra o fisco, é responsável pelo crédito tributário e pelos juros de mora. Vejam, se vocês fizerem concurso, pessoal, prestem atenção, para fiscal tributário ou auditor fiscal, não emitam certidão negativa se a pessoa estiver devendo. A certidão deve ser positiva e não negativa. Quem emitir uma certidão negativa para alguém que está devendo, pessoa física ou jurídica, fica responsável, o servidor público fica responsável pelo pagamento daquela dívida. Porque o contribuinte vai chegar lá e, no momento da cobrança, vai dizer, não, eu não devo nada, está aqui, eu tenho uma certidão negativa. Tá, mas quem é que te forneceu essa certidão? Foi essa autoridade aqui. Bom, essa autoridade aqui que forneceu a certidão errada, se houver dolo ou fraude, responde pessoalmente pelo crédito e pelos juros envolvidos no não pagamento, além de responder criminalmente, né, e administrativamente, funcionalmente, com a perda do cargo e criminalmente à luz da lei 8.137, que a gente falou que os crimes cometidos por servidor, inclusive, têm penas mais rígidas. Os prazos nos processos administrativos fiscais são contínuos, exclui-se o dia de início, inclui-se o dia de vencimento, como é no Código de Processo Civil, né? O que é um dia útil, né, para fins de prazo? O dia que funciona normalmente a repartição, certo? Então, um dia, quando a gente fala em dia útil no processo civil, né, dia útil é aquele que não inclui sábado, domingo e nem feriado. Aqui o dia útil ele é considerado qualquer dia de funcionamento do estabelecimento, Receita Federal, às vezes até no plantão. Então, aqui é uma diferença em relação ao Código de Processo Civil. Aqui, dia normal seria o mesmo que dia útil no Código de Processo Civil. Dia normal é aquele dia que funciona normalmente a Receita Federal, a Receita Estadual, a Receita Municipal, não contando, então, os plantões. E é nesses dias que nós temos que obedecer os prazos processuais administrativos, nos dias normais de funcionamento do órgão. Então, se vence um prazo de recurso administrativo no sábado, no domingo, pode entregar na segunda-feira. Se vence no sábado, mas tem plantão, não conta aquele dia que tem o plantão. Conta o dia normal de funcionamento da Receita.
Isso está posto lá no decreto 75/74, que depois os estados e municípios adotaram também. Legal? Tudo certo? Eu fiz embora isso tudo, pessoal, já esteja sido trabalhado lá aqueles vídeos que eu passei para vocês, eu fiz questão eu fiz questão de repetir aqui, de ressaltar aqui alguns itens, né? Então, eu fiz novamente um rescaldo lá do início do processo administrativo fiscal até esse momento aqui. Então, na semana que vem, eu já estou abrindo aqui a questão da chamada. Na semana que vem, eu vou fazer uma prova de 10 questões, pessoal, tranquila, simples, no mesmo formato que eu fiz a M1. São 10 afirmações falso e verdadeiro, que eu acho que entendo mais fácil para vocês. Eu vou bolar algumas frases afirmando alguma coisa e vocês vão optar em marcar se é falso ou verdadeiro, tá ok? Por exemplo, a ação da repetição de débito é a ação própria para restituir o valor pago indevidamente. Falso ou verdadeiro? Aí vocês vão responder se é falso ou verdadeiro essa afirmação. Eu vou trabalhar muito a questão prática, assim, para que vocês possam revisar através da prova, revisar esse conteúdo do processo administrativo tributário. A impugnação estabelece o litígio em processo administrativo de determinação e exigência do crédito. Falso ou verdadeiro? Ok? Aí vocês vão marcar verdadeiro. A impugnação abre um litígio no processo administrativo de determinação e exigência do crédito, certo? Ou seja, aquilo que está aqui nos slides e o que eu falei na sala de aula, e vou colocar à disposição esse vídeo no meu canal do YouTube, né? Vai ficar até a semana que vem aqui nessa plataforma e vai ficar também, eu vou colocar no YouTube disponível para vocês assistirem a qualquer momento, ok? Então eu vou deixar para a turma da manhã, para a turma da noite também, o mesmo vídeo. Então hoje à noite eu vou iniciar a aula e vou liberar esse vídeo para que eles possam assistir a qualquer momento antes da prova. Eu estarei em Curitiba na semana que vem, acompanhando a minha filha numa cirurgiazinha. Então eu vou liberar a prova lá de Curitiba às 8 horas da manhã, vocês fiquem atentos, e às 7 da noite, para a turma da noite, a prova da M2 acerca... Vou fazer então 10 questões, em uma hora vocês resolvem tudo e estamos conversados, pelo menos a M2. Aí depois, na outra aula, a gente vai corrigir e vai iniciar os processos judiciais tributários. Aí eu vou explicar quais são os processos judiciais tributários também à disposição dos nossos clientes e à disposição do fisco, né, como, por exemplo, a execução fiscal. Então, abram o microfone, por favor, e quem for responder no chat, alguém aí da turma, Luciane ou Ana, alguém que está aí com o microfone, possa me informar se alguém não tem microfone e respondeu a chamada, tá ok? Combinado? Aline Ferreira Fonseca está aí? Presente, professor. Obrigado, bom dia. Amanda Silva. Amanda Presente. Silva. Ana Luísa Borba. Presente. Ana Paula Ferreira. Presente, professor. Bom dia. Presente. Ana Vitória Pacheco. Presente. Andressa Ferreira. Professora Andressa, no chat. Ela okay. se manifestou Anthony... presente. Tá ok. Anthony Padilha. Anthony Padilha. Beatriz Feller. Presente, professor. Ok. Beatriz Vitória. Presente. Bruna Stephanie. Bruna Stephanie de Paula.
Bruno Leonardo Risso. Presente. Obrigado. Camila Abreu. Camila Abreu. Carla Juliana. Presente, Professor, desculpa, a Camila já se manifestou no chat. E a Carla estava falando com o senhor agora. Tá ok. Carolina Armada. Carolina Armada. Não. Cristiane Amorim. A Cristiane no Não. chat, professor. Tá ok. Dabliane Maciel. Presente, professor. Obrigado. Diego André. Diego André. A Bruna Stephanie, professor, se manifestou agora no chat. Ok. Peraí. Diego André não, né? Fabiano Massaneiro. Fabiano Massaneiro. Felipe Machado. Presente. Obrigado. Pérez. Presente. Ok. Gabriele Miller. Gabriele Miller. Gabriela Carraro. Presente, professor. Obrigado. Inayara. Inayara. E Nayara, professor, no chat. Tá ok. Isabela Wagner. No chat, professor. Ela já se manifestou. Ok. Kaique Rodrigues. Presente, professor. Obrigado. Karen Yamila. Karen Yamila. Karina Vieira. Presente. Laís Silva. Presente, professor. Ok. Luana Novatsky. Professor, a Karen se manifestou no chat. Ok. Luana Novatsky, não? Não, Luana não. Luciane Cardoso. Presente, professor. Ok. Luísa Montebeller. A Luísa Montebeller. A Luísa, professor, ela se manifestou. A Luana. A Luísa também. Luísa Schmidt. Luzia Correia. É presente. Professora Luísa Schmidt está presente. Tá ok. Maiara Kilpe. Maiara Kilpe. Está ali também. Maria de Nazaré Brito. Presente, professor. Bom dia. Ok. Bom dia. Mariane Holmes. Presente, professor. Ok. Matheus Paes. Matheus Paes. Maximiliano Mack. Presente, professor. Ok. Monize da Silva. Presente, professor. Obrigado. Paola Loblain. Paola manifestou aqui. Paula Sabrina. A Paula Paola Sabrina. e a Paula se manifestaram no chat, professor. Tá ok, obrigado. Rúbia Mendes.
Presente, Silvia professor. Mendes. Ok. Sara Ellen. Presente. Ok. Sérgio Henrique. Presente. Ok. Tainá Cristina. Presente, professor. Obrigado. Tayane Bonilha. Presente, professor. Ok. Viviane Toniaso. Oi, professor. Bom dia, presente. Bom dia. Bom dia. Yuri Arri Lix. Yuri. O Yuri está presente, professor, no chat. Tá. Matheus Paes não respondeu. Gabriele Miller não respondeu. Fabiano Massaneiro não respondeu. Diego André Moreira não respondeu. Carolina Armada não respondeu. E Anthony Padilha não respondeu. Alguém tem notícia desse pessoal? Não, né? Então, fechamos aqui a presença. Retorno aqui. Estão me enxergando. Bom, pessoal, com isso concluímos então essa unidade 2 do Direito Tributário 2 e estamos preparados então para, nas turmas, só para ressaltar para vocês, nas outras turmas eu fazia uma peça administrativa. Eu vou ter que retomar isso no semestre que vem presencialmente com alguns alunos, então. Mas nesse semestre ainda vou fazer essa prova teórica. E nas turmas anteriores, quando eu era presencial, eu fazia 2 peças administrativas, fazia uma impugnação, fazia uma repetição de indébito administrativa. Eu usava a teoria para aplicar uma prova prática. Mas como aqui fica difícil, até para a correção de tantos alunos, eu vou fazer então uma prova de 10 questões de falso e verdadeiro. Então, até a semana que vem, nesse horário, para que a gente realize então a prova da M2, tá ok? Muito obrigado a todos, se cuidem, usem máscara, lavem as mãos, porque agora, depois de passar tanto tempo, não dá para morrer mais. Se vocês já estão se formando, não dá para morrer antes de se formar. Certo? Estamos concluindo então essa nossa aula. Boa semana a todos e obrigado por tudo. E qualquer dúvida, ficarei alguns minutos ainda, vou encerrar a gravação e ficarei alguns minutos se alguém tiver alguma dúvida. Senão, todos podem já se ausentarem aqui da plataforma. Muito obrigado a todos e um bom dia.